Por exemplo, se você não souber que bebês até 6 meses, por exemplo, 4 meses principalmente, mas até 6 meses, a depender do tamanho, se for prematuro ou não, isso pode variar um pouquinho, mais de 4 aí a 6 meses, eles só devem dormir de barriga para cima, né? A gente tem aquela coisa de barriguinha para cima, como um dos mantras também, bebezinhos, sempre de barriguinha para cima, porque isso, em estudos diversos que foram realizados, isso já é bem documentado na literatura médica, é uma das atitudes, uma das coisas que mais diminui a chance do bebê ter síndrome de morte súbita do lactente, que é aquele pavor da mamãe que acorda, né, para ver se o bebê tá respirando, aquela coisa, aquela neura de mãe, é justamente com medo do bebê, né, ter alguma coisa durante a noite. A gente tem essa angústia, essa preocupação. E a síndrome da morte súbita do lactente é justamente uma morte, um óbito, né, abaixo de 1 aninho de idade, sem uma causa muito aparente ou específica ou identificável. E de todas as situações em que isso melhora, né, a síndrome de morte súbita, como tem várias associações com essa síndrome de morte súbita, como inclusive ter fumantes dentro de casa, mesmo sem fumar dentro de casa, o fato de ter fumante pode aumentar a chance de síndrome de morte súbita, por exemplo. A associação que mais protege o bebê dessa síndrome de morte súbita é justamente dormir de barriguinha para cima, assim, de barriguinha para cima. E se ele dormir de barriguinha para baixo, ele pode ter uma chance muito maior de ter a síndrome de morte súbita. Não se sabe exatamente por quê, tem algumas teorias, né? Se imagina aí que tem a ver com obstrução, claro, da via aérea do bebê, que é mais molinha, ela tende a fechar. Com a posição também de barriguinha para baixo, ele pode, né, não conseguir se virar e respirar e ter mais gás carbônico aqui da volta e da respiração, e ele não conseguir respirar legal. Tem algumas teorias, mas o fato é que se mostrou efetiva essa medida. Então, dormir de barriga para cima, até pelo menos aí, até 6 meses, até ele tá se virando bem, né? Você vê que aquele bebezinho já tá forte, já tá com controle bom da coluna cervical, do tronco, já tá se virando, se desvirando, aí você consegue liberar, dependendo aí da idade que esse bebê chegar, mas não antes de 4 meses, é mais prudente. Eu mesma, infelizmente, né, já recebi, quando trabalhava em UTI pediátrica, um bebê que me marcou muito, um bebezinho de 2 meses, bem novinho, né? Papai e mamãe de primeira viagem. Ele tinha tido uma parada respiratória, justamente por conta de posicionamento, a gente imagina, porque não tinha nenhum outro fator que pudesse explicar aquela parada, aquela falta de ar, né? E isso é muito grave, muito sério. E o bebezinho dormia, né? A mãe dizia, ele dormia em posição prona, que a gente chama, né? Que é barriga para baixo, né? O termo médico, em decúbito ventral, posição prona. Isso não deve ser feito, né, nesses primeiros meses. E aí esse bebezinho, graças a Deus, né, ele ficou um tempo lá internado, precisou usar que a gente chama de ventilação mecânica, né, colocar aquele tubinho na traqueia para ficar respirando. Ficou lá um tempo, mas graças a Deus ele se recuperou bem, sem sequelas, mas poderia ter sido muito mais trágica, né? Muito mais trágico esse desfecho, e apenas por conta de uma informação e de uma ação, né, dos papais e aí das mamães, que a gente vendo que informação realmente traz muito benefício para a gente. A gente tem que acreditar na ciência, né? Eu falo sempre, a gente fica às vezes com aquela coisa de aquele ranço, eu fazia assim, eu sempre fazia assim, eu sempre fiz assim, e na verdade a gente vê que a ciência evolui, os trabalhos evoluem, o que era antigamente já não vale mais, e dessa forma a gente vai evoluindo na medicina e na ciência, as pessoas vão vendo mais, com mais chance de curar várias doenças,
Inclusive aí estamos rezando para a ciência achar uma cura, né, uma vacina, na verdade, para o coronavírus. Isso é ciência, é tecnologia, e a gente tem que usar isso ao nosso favor, não fechar os olhos e ficar, né, insistindo em coisas e situações que já foram comprovadamente mostradas por diversos trabalhos e comprovações científicas de que não é o melhor, principalmente quando isso se refere ao nosso bem maior, que é o nosso filho.